O tempo é o bastante para marcar o período de formação do envoltório de carne. A semente jogada no seio da terra tem o mesmo destino, apropria-se das qualidades da natureza e, na hora certa, desabrocha verticalmente na busca da luz, na busca do céu. O ovo, ao sentir o calor da galinha, em temperatura adequada, é movido daqui para ali, à espera do tempo, que é a mão de Deus na formação das coisas, senão da própria vida. E o pinto sente no peito a ânsia de liberdade e começa a ouvir a voz interior e parte a carapaça que antes era intransponível. E se porventura não encontrar forças para tal, elas virão em seu auxílio do exterior e o ovo será partido. E com o homem não foi diferente. Ernesto, já nascido para a carne, precisava ainda nascer para o espírito. E a hora soava, sem que nada o pudesse reter. João Evangelista, como mestre das coisas do espírito, fazia-se como a ave-mãe. Se porventura demorasse a nascer, estaria ali em nome de Deus e do Cristo, para despertá-lo do sono enganoso das linhas evolutivas, para a plenitude da própria vida, em expansão infinita. E é justo nos lembrarmos dos preceitos do Mestre, que falava sempre por intermédio dos seus discípulos, como lentes de primeira abertura. E eis a opinião de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, que poderíamos ajustar ao caso de Ernesto, no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E prosseguindo, nos versículos 23 e 24, assim determina com segurança: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Voltando ao humilde quarto onde Carmeline vivia seus últimos momentos, vemos o verdugo contumaz ir perdendo suas forças de maldade, começando a esquecer o ódio e a perder o interesse de liquidar a velha rival de tempos idos. Ernesto foi tomado por sentimentos de amor e a sua reação acendia ainda mais as saudades da filha inesquecível. Sua mente, rememorando o passado, ajudava o ambiente para que sua amada revestisse a roupagem daquela época. Ele começava a fraquejar nas pernas espirituais, e para não deixar cair a espada por lhe faltarem forças nos braços, enterrou-a no chão batido do cubículo, e ela tomou a forma da cruz diante da velha moribunda, que, por força das lembranças de que se fazia escravo, apresentava-se nas feições de sua jovem filha, e ele não sabia qual das duas deveria abraçar. Eu vou só fazer um comentário aqui que, né, essa parte do Ernesto é algo que acontece demais nos trabalhos de resgate, nos planos mais densos, né? Então, por exemplo, fazendo uma ligação com o nosso trabalho, quando a gente irradia, então essas energias, elas formam esses campos de amor que são conectados com esses vários espíritos que vão ser auxiliados. E ali vai tocando, né, a gente já falou que ali é o campo consciência alerta, que é aquelas lembranças sagradas. Então, igual aqui, essa lembrança da filha que ele amava tanto foi despertando para os sentimentos de amor, para os sentimentos ali
de carinho, foi rompendo aquelas carapaças, né, de ódio que ele foi formando e permitiu que ele fosse resgatado, é a mesma coisa acontece, né? Então, essas nossas energias que a gente dá, principalmente porque a gente está encarnado, então vem com energias densas, né, desse corpo carnal, né, do nosso duplo etérico, e isso ajuda muito a despertar esses espíritos nessas lembranças mais profundas. Aí vem os mentores, né, as pessoas queridas, pessoas que amam aqueles espíritos e se apresentam, e aí vão acontecendo os resgates. Então, essa parte do Ernesto é bem bacana por causa disso, sabe? Que é como acontece muito no planos espirituais, nesses resgates que o nosso grupo, de certa forma, participa. Eu estava pensando também, Ismael, na relação da vida e morte. Quantas vezes a gente passa por situações e que são como mortes também, né? E proporcionam esse renascer, mesmo assim, falando da nossa vida, né? Não só desse processo desencarnado, né? Mas quantas vezes a gente passa por esse processo, assim, de despertar, né? Por situações tão fortes que nós passamos. E é interessante quando ele fala dessa questão do ovo, da vida, né? Do pintinho ali nascendo. E e ao mesmo tempo tão frágil, né? Então eu vejo muito esse movimento assim do nascer, da vida e tudo muito próximo da morte também. E a gente passa por essas situações, assim, me veio essa lembrança, né, no texto também. Nossa, interessante isso mesmo, porque qualquer começo de ciclo, de certa maneira, é um renascimento, né? Tá nascendo para um novo ciclo. Então, até o dia que está começando, de certa maneira, é isso que se coloca, né? Um renascimento e aonde a gente tem novas oportunidades a cada dia, cada ano que passa, cada ciclo que a gente começa. Então, a gente sente que começa um ciclo novo que se abre e muito bonito. Doenças, né? Doenças. Fechar ciclos, né? Também, né? Acho que é a mais ligar a da morte também, né? Fechar os ciclos. Aí tendo aquele processo de fechar e o medo de nascer, né? Por esse novo ciclo, né? Essa, essa transição. Então, vou continuar aqui. João Evangelista, já inundado de luz, chamou-a com delicadeza. Carmeline, Carmeline, eis teu pai, minha filha. Chegou a hora de emprestar-lhe teu auxílio. Busca lembrar-te com toda a intensidade do teu lar, dos tempos passados e principalmente de Ernesto, esse coração que tanto te ama. Reveste-te reveste-te de coragem e mostra-lhe o caminho pelo teu amor. Ninguém se perde eternamente. Ajuda teu pai a nascer como novo ser, em espírito e verdade. Compa Compadece-te dos que sofrem e abençoa os que ainda ignoram a verdade. Ela, transformada, aprumou-se em direção ao chefe do mutirão, mas antes viu a cruz formada pela espada e primeiramente ajoelhou-se frente àquele símbolo de renovação da humanidade e beijou-o como uma porta pela qual os renovados passam para a plenitude do amor. Ernesto parecia eletrizado ao impacto das emoções, e as lágrimas brotavam nos seus horríveis olhos, sem que ele as pudesse disfarçar. A sua aura apresentava visíveis sinais de amor, e caíam dos seus olhos escamas horripilantes, deixando que a sua visão encontrasse o que tanto procurava pela violência, Carmeline. Olhou para pai João
Começou a sentir ciúmes e revolta contra o apóstolo, por pensar ser ele um dos raptores da sua filhinha. Mas logo esqueceu essas ideias, vendo novamente no companheiro de Jesus suave paternidade. Sentiu seus olhos presos ao dele, e a mente do discípulo do amor invadiu todo o campo emocional de Ernesto, ajudando-o a sentir o bem em todas as suas nuances. Ai, que bonita essa parte. Vou até repetir essa última frase, gente. Sentiu seus olhos presos ao dele, e a mente do discípulo do amor invadiu todo o campo emocional de Ernesto, ajudando-o a sentir o bem em todas as suas nuances. Carmeline levantou-se diante do símbolo da paz, olhou demoradamente para Ernesto e reconheceu seu pai. Abriu os braços e caiu soluçando em seu colo, como fazia antes, no sítio que lhe servia de berço. Beijou as faces enrugadas de seu pai com o mesmo amor, e este, apertando a sua sagrada promessa de paz no coração, também chorou sem medidas. As palavras não saíam, as ideias não se formavam bem, pelas emoções que intercambiavam energias inestimáveis. O tempo passava sem que eles percebessem, e João, em silêncio, esperava a fermentação do amor daqueles dois corações. Ernesto percebeu um leve sono ao visitar suas entranhas espirituais e entregou-se aos braços desse estado de inconsciência que tanto merece o estudo dos homens. Carmeline sentou-se ao lado do seu pai com a ajuda de seu anjo voluntário e, acariciando sua cabeça, perguntou ao apóstolo como tudo acontecera. Este é meu pai. Quero saber de tudo e para onde irei com ele. Nunca mais o deixarei. Se o Senhor estava me ajudando a voltar à memória, deve ajudar-me a fazê-lo compreender o seu estado, a crer em Deus e a aprender com Jesus que somos eternos, na eternidade da vida, e que o mal não compensa para quem deseja servir ao Cristo. Pai João sorriu amavelmente e balançou a cabeça em sinal de aprovação. O esquadrão de Ernesto, diante daquele quadro, se desfez, escoraçado com a presença da luz. Seus componentes procuravam a moradia das trevas, que lhe servia de esconderijo, para avisar aos outros o que ocorrera com o chefe, noticiando que ele dormia profundamente no colo da sua filha. O vidente de Patmos cortara imediatamente os laços que prendiam Carmeline ao corpo físico. Operação singela para ele, dado o seu talhe evolutivo. E ela se sentiu livre, com leves tremores causados pelo que lhe restava de sua consciência. O fardo carnal da filha de Ernesto deu o último suspiro. A notícia, ao raiar do sol, correu toda a comunidade, e o enterro dos restos mortais não se fez esperar, dado o medo da contaminação da moléstia aterradora. Foi ateado fogo aos poucos pertences da velha Carmeline, e as orações se sucediam em seu benefício, pois de qualquer modo muito ajudara a casa de Deus. As duas serviçais choravam de saudade, pois a tinham como amiga, que lhes infundia a esperança nos céus e lhe transmitia paz aos corações sofredores. A antiga rival de Ernesto, caçada por ele naquela noite, se ausentara por prementes necessidades e se encontrava fora da comunidade. Quando soube da morte de Carmeline, cuja procedência desconhecia, suspirou aliviada. Ainda bem que morreu. Aquilo na comunidade era um perigo vivo para
todas as mulheres a serviço de Deus, mas ele remove o mal dos caminhos dos seus filhos, quando este começa a ameaçar o seu serviço. Pai João, notando a filha de Ernesto já cansada, convidou-a para breve repouso, mostrando ao lado de fora uma dependência que servia de pronto-socorro espiritual, levando também o ex-verdugo para o descanso recuperador. Acordaram em outra estância de renovação, situada nos arredores espirituais de Roma, por nome Estrela do Amanhã, construída pelos primeiros cristãos sacrificados por pregarem o evangelho nascente na cidade eterna. Aquela pequena colônia foi organizada para dar assistência aos recém-chegados do labor da verdade na cidade dos Césares. Os dirigentes espirituais de Assis, quando souberam da queda do mutirão do verdugo Ernesto, deram graças a Deus pelo fato de ficarem livres do perigoso inimigo que fazia tremer a confiança até dos mais acostumados ao trabalho do bem. Ernesto dormira quase uma semana, acordando modificado. Carmeline, embora faltando-lhe experiências para o devido socorro, estava à sua cabeceira, como fonte de amor para as necessidades daquela alma, ressequida em duros processos evolutivos. Suavemente, Ernesto foi retomando a consciência, chamando por Carmeline. Esta passava suas mãos, sobremaneira carinhosas, nas faces grosseiras de seu pai, dizendo-lhe: Papai, sou eu, sua Carmeline. Acorda, acorda. Ele, abrindo os olhos desesperados, abraçou a filha e chorou novamente, como criança esquecida pelos pais, dizendo-lhe que não o deixasse. Por mais alguns dias de recuperação, Ernesto já conversava com desembaraço nas dependências da comunidade espiritual, acompanhado por sua filha e alguns dos irmãos da casa. João Evangelista, entrando na colônia, abraçou Carmeline, o que fez Ernesto ficar apreensivo, por não reconhecer por completo aquele espírito de porte esbelto que atraía com sua palavra e cuja presença infundia-lhe respeito e, ao mesmo tempo, temor. Parecia dissolver-se diante daquela alma de visível nobreza. Carmeline beijou as suas venerandas mãos e apontou para o seu pai, dizendo: Já está bom, graças a Deus. Apresenta-o a João, dizendo: Papai, este é o nosso anjo, aquele que fez com que nos reencontrássemos por amor aos que sofrem. Não se lembra? Com esforço, alguma coisa se passou na mente do antigo verdugo, que pediu suas mãos para igualmente beijá-las, o que o evangelista fez primeiro, dizendo: Como estás passando, meu filho? Ao que ele respondeu em profunda melancolia: Bem, bem, Senhor, espero melhorar mais. Sim, continua João, Deus é misericordioso. O seu amor transporta todas as nossas dificuldades e nos desperta para a paz, mesmo em plena guerra. Ernesto sentiu segurança nas palavras de pai João, que se tomara protetor dos dois espíritos em marcha evolutiva. Precisava e devia ter uma longa conversa com o pai da Carmeline, de maneira que ela pudesse assistir. Todavia, notava que era inoportuno aquele momento, pois necessário se fazia que o ex-chefe do mutirão ganhasse mais um pouco de equilíbrio e recuperasse mais as energias. Deixaria para outra feita.
recomendara aos dirigentes da comunidade as 2 almas sob a sua custódia, prometendo que voltaria breve, pois nunca se esquecia dos trabalhos começados. A assistência era um dever de consciência e esperança, acesa nos corações dos sofredores. Eu achei bonita essa parte aqui, quando ele fala, né? Recomendar aos dirigentes da comunidade as 2 almas sobre a sua custódia, prometendo que voltaria breve, pois nunca se esquecia dos trabalhos começados. Então, um espírito como João Evangelista, que deve ter tantos e tantos trabalhos de responsabilidades tão grandes, né? Então ele vai ainda falar assim, né, que prometendo que voltaria breve, pois nunca se esquecia dos trabalhos começados, né? Então, até nesse ponto fala assim, olha, eu vou ali organizar o meu tempo, né, mas mesmo assim eu vou voltar para reencontrá-los, né, para ver como é que vocês estão, para estar auxiliando nesse processo de recuperação desses 2 espíritos. É lindo, né, esse livro, né? É interessante, que na verdade eu vou contar um fato, nem comentar, porque eu estava esperando acabar justamente essa parte do Ernesto, porque ele fala muito, muito claro, né, da importância do amor e dos laços de amor, né, entre os espíritos. E aconteceu agora, enquanto eu fazia a irradiação individual antes, né, mais cedo, um fato muito interessante que está intimamente ligado a tudo que a gente leu. Em dado momento, eu me senti como, sabe quando a gente sai na rua e olha para o céu e fecha o olho, que fica aquela claridade que você não está vendo, mas é claro que você não consegue perceber muita coisa? Ficou tudo assim, mas estava tão intenso que me veio a intuição de que o espírito que estava sendo procurado para ser ajudado, a luz era tanta que ele não conseguia sair do buraco onde ele tinha se escondido por causa da luz. E eu mesmo não conseguia perceber nada, de tanta claridade. E aí veio a história, eu pedi para diminuir a claridade para que eu pudesse entender o que estava acontecendo também. Aí, como se tivesse aquele interruptor que você vai regulando a intensidade da luz, a coisa diminuiu e eu pude visualizar o que estava acontecendo, e a partir daí o diálogo que se desenvolveu foi muito, mas muito próximo ao que a gente acabou de ler. Do espírito que estava sendo buscado para ajuda, para ser ajudado, se lembrar do seu passado, das pessoas que foram ligadas a ele amorosamente. E assim, uma história. Se eu tivesse escrito a história que eu presenciei na irradiação, junto com essa daqui, seriam quase que parafraseando o texto que a gente leu. Que bacana, Silvio. Nossa, que bacana. Dá para sentir a sua emoção, Silvio. Dá para sentir a sua emoção, sua energia. É impressionante. Muito lindo. Muito lindo. Estou até emocionado. Muito lindo mesmo. Na verdade, não é minha, né? Eu sou É. só o transmissor. É. Eu sou só o rádio. A onda vem de outro lugar. É. Eu me lembrei também de um trabalho que foi realizado com agressores, né, de mulheres, um trabalho só de visualização, assim, de entendimento, e foi feito um trabalho assim em relação aos isso é um trabalho no plano espiritual conscientemente. Isso é o trabalho que foi feito, né, com pessoas realmente que estão aqui, né, conosco e tal. E quando
eram os momentos, eles eram agressores de mulheres, né? Então, quando foi falado dos filhos, ou feito o trabalho, cada encontro era com, né, em relação aos pais, aos filhos. Então, quando foi em relação aos filhos, pais, era uma emoção que eles choravam e tal. E, e são essas as possibilidades, né, desse amor sublime, né, que é sentido assim, que faz essa possibilidade assim de lembrança, né, que traz essa possibilidade de lembrança desse amor tão maravilhoso aí que e aí eles recordavam e até chegar no caso, né, relacionado às mulheres, não se tratou diretamente com nenhum deles a situação, mas até chegar, eles foram vendo assim como eles tinham sido felizes, como, né, as coisas tinham acontecido e tal, né? Então, por mais que a pessoa tenha, né, essas cargas pesadas, sempre tem essa pedra preciosa lá, esse amor sublime lá em algum ponto, né, para ser despertado. Todos prontos?